Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje comemoramos a festa de Santa Teresinha. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Santa Teresinha, que é a santa que comemoramos hoje, tinha algo de semelhante com os dois irmãos Tiago e João, chamados por Jesus de Boanerges, isto é, filhos do trovão, devido ao temperamento deles. Santa Teresinha também tinha um fogo dentro dela, um fogo de amor que a fazia buscar o amor a Deus com todas as forças. Vejamos no vídeo a seguir, tirado do canal Leitura Complementar, um pouco da sua história. Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face foi uma freira carmelita descalça francesa, conhecida como um dos mais influentes modelos de santidade para católicos e religiosos em geral, pelo seu jeito simples e prático de abordar a vida espiritual. Juntamente com São Francisco de Assis, ela é uma das santas mais populares da história da Igreja, tanto que o Papa São Pio X disse que Teresinha era a maior entre os santos modernos. Hoje eu trago para você um pouco da história dessa grande alma que foi e que é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Algumas pessoas ainda confundem Santa Teresinha com Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa de Ávila, ela é espanhola, viveu em Ávila, na Espanha, no século XVI. Ela trilhou um caminho espiritual brilhante, escreveu obras essenciais para a espiritualidade cristã e, por isso, ela é considerada uma doutora da Igreja. Juntamente com o também doutor da Igreja, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila fundou a Ordem dos Carmelitas Descalços, que foi um movimento de resposta e de renovação da fé no contexto da Contra-Reforma. Santa Teresinha de Jesus é francesa, viveu no século XIX, nasceu para essa terra com o nome de Maria Francisca Teresa Martin, às 11h30 da noite do dia 2 de janeiro de 1873, e faleceu a 30 de setembro de 1897. Ela é a filha mais nova do casal Luiz Martin e Zélia Garan. O casal teve 8 filhos antes de Teresa. 4 deles morreram com pouca idade, restando em vida as 4 irmãs da santa, que eram Maria, Paulina, Leônia e Celina. Maria tornou-se carmelita com o nome de Irmã Maria do Sagrado Coração. Paulina, também carmelita, com o nome de Madre Inês de Jesus. Leônia tornou-se visitandina, com o nome Irmã Francisca de Jesus. E Celina, que também entrou para o Carmelo, com o nome de Irmã Genoveva da Sagrada Face. Luiz Martin era um relojoeiro e também joalheiro que a vida toda sonhou em ser monge da Ordem de São Bernardo de Claraval, e conta a história que ele não foi aceito porque ele não entendia nada de latim. E Zélia Garan também, sempre desde jovem, tinha o desejo de ser monja, mas isso também não lhe foi permitido, então ela se tornou uma famosa bordadeira do ponto ali na cidade de Alençon. Os primeiros anos de Teresinha foram muito felizes, mas quando sua mãe faleceu a 28 de agosto de 1877, vítima de câncer, Teresa deixou de ser aquela menina viva e efusiva para passar a ser tímida, calada e hipersensível, apesar de ser rodeada de bastante ternura pelo seu pai e também pelas suas irmãs. Após a morte da mãe, a família toda vai se mudar de Alençon para Lisieux, e a partir desse período, Teresinha vai se apegar muito à sua irmã mais velha, Paulina, que passou a ser tida como a sua segunda mãe. Paulina, porém, tinha que seguir a própria vocação e vai entrar para o Carmelo. Teresinha ficou então muito triste, muito doente, causando grande preocupação em seu pai e também nas irmãs. Um dia, porém, olhando para a imagem da Imaculada Conceição de Maria, de quem seus pais eram bastante devotos, a Virgem sorriu para Teresinha e esta ficou curada. Desse dia em diante, Teresinha decidiu entrar para o Carmelo, e é daí que vai surgir então aquela devoção a Nossa Senhora do Sorriso. O Menino Jesus e a graça da conversão de Teresinha, esse vai ser o seu ponto de viragem na vida, né?
Durante a sua infância, Teresa continuava bastante inibida e, inconscientemente, ela começou a exigir compaixão com torrentes lágrimas. Pela sua excessiva sensibilidade, considerava-se alguém muito insuportável, e ela mesma escreveu mais tarde que, quando começava a consolar-se pelo fato em si mesmo, ela chorava por ter chorado. Teresa vivia desesperadamente fechada em si mesma, e com isso ela sofre bastante. Mas ela se esforçava e perseverava muito para corrigir este defeito de sua personalidade. E na noite de Natal de 1886, Teresa contava 13 anos de idade. A família Martin acabava de voltar da missa da meia-noite e estava em casa. Quando Teresa sentiu a alegria de pegar seus sapatos na lareira, sempre tinha ali alguma prenda, algum presente dentro deles. E esse era um antigo costume que tanta alegria lhe proporcionava naquela sua infância. O seu pai gostava de ver a menina toda satisfeita e alegre quando ela retirava cada surpresa de dentro dos sapatos encantados. E o contentamento de seu querido pai era tanto que isso aumentava a felicidade da criança. Mas nessa noite específica, o senhor Martin estava bastante cansado e fez uma observação porque Teresa ainda sentia aquela alegria infantil em pôr os sapatos na chaminé. E ele teria dito, enfim, ainda bem que é o último ano. E com maior sofrimento e também com uma lucidez que ela ainda não tinha sentido, Teresa compreende logo de início que já é tempo dela deixar as fraldas da infância, se bem que ela já tinha tentado fazer isso muitas vezes. Como sempre, as lágrimas já tinham chegado aos seus olhos, mas pela primeira vez na vida, ultrapassa essa difícil situação e retém as lágrimas. Ela vai entender, por experiência própria, o quanto ela cresceu num instante e como de repente ela se tornou forte e corajosa. Ela reencontra a força de ânimo e essa alegria vai acompanhá-la para sempre. Aos 14 anos, ela já entendia o segredo da perfeição. Teresa atribui este pequeno milagre psicológico ao menino Jesus do presépio, Jesus que ela acabara de receber na comunhão da missa. Ela disse que Jesus, o doce pequeno menino de 1 hora, mudou a noite da minha alma em torrentes de luz. Desde esta noite bendita, não fui vencida em nenhum combate. Antes, pelo contrário, caminhei de vitória em vitória. Teresa, então, chama esse acontecimento do Natal de 1886 de a graça da minha conversão completa. De menina mimada, ela passa a ser senhora de si, porque a graça da noite de Natal a transforma, mesmo tão jovem, numa mulher cheia de maturidade humana e espiritual. Compreendeu naquela noite que é próprio do amor abaixar-se. Ela desejava ardentemente ser uma grande santa, mas ao mesmo tempo ela se sentia incapaz de imitar os grandes santos e suas grandes virtudes heróicas. Ela chegou à conclusão de que, para ser santa, devia se tornar pequena e humilde como as crianças. E desse ponto em diante, ela vai seguir a compreensão daquilo que hoje chamamos de via da pequena infância espiritual. E como foi a entrada no Carmelo de Lisieux? Teresinha estava bastante decidida a entrar para a Ordem das Carmelitas Descalças, mas ela tinha apenas 14 anos e, pelas regras da igreja, ela não poderia fazer isso. Mas ela não desistiu. Numa peregrinação que ela fez com seu pai a Roma, ela marcou uma audiência com o Papa Leão XIII e, com audácia, ela pediu ao Papa uma autorização. E o Papa concedeu. Assim, em abril de 1888, ela entra para o Carmelo de Lisieux com o nome de Teresa do Menino Jesus. Fez sua profissão religiosa em setembro de 1890, festa da Natividade da Virgem Maria, e acrescentou ao seu nome Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela apresentava uma proposta alternativa de busca a Deus nas pequenas coisas, servir a Deus nos pequenos gestos e obrigações cotidianas que fazemos com amor. Ela dizia: sigamos o caminho da simplicidade. Entreguemo-nos com todo o nosso ser ao amor. Em tudo busquemos fazer a vontade de Deus. Que o zelo pela salvação das pessoas devore nosso coração. A vida de Teresinha no convento foi uma verdadeira escola de disciplina, simplicidade, transparência de uma criança. Ela viveu ali a experiência da dor e o fogo da paixão mística. Em obediência ao pedido da sua irmã Paulina, ou seja, a Madre Inês de Jesus, Teresinha começou a escrever em um diário todas as suas experiências espirituais para a edificação das monjas. Observa-se nesses manuscritos que Teresinha ela ensina a teologia profunda da simplicidade, que era a pequena via, ou um caminho de santidade baseado nas pequenas coisas. Porém, nessas pequenas coisas estava o segredo de sua santidade. Ela dizia: pegar um alfinete caído no chão com amor produz grandes frutos de santidade. Santa Teresinha ficava bastante feliz quando jogava pétalas de rosas ao ver passar o Santíssimo Sacramento no ostensório. E ela também gostava de jogar flores no grande crucifixo que ficava no Jardim do Carmelo. Certo dia, ela disse: vou fazer chover sobre o mundo uma chuva de rosas. Ela dizia isso referindo-se ao poder da intercessão que faria junto a Deus sempre por todos os povos. É por isso que na novena de Santa Teresinha o fiel sempre espera receber uma rosa como sinal de que seu pedido será atendido.
No final do século XIX, a tuberculose fez também milhões e milhões de vítimas. Ela era uma doença que não tinha cura e essa peste branca, como também era conhecida, chegou até o Carmelo de Lisieux. Teresinha sofreu por quase 3 anos de tuberculose. Chegou a dizer que jamais pensou que fosse capaz de sofrer tanto, mas ela teve paciência e fez tudo por amor, sem jamais reclamar nem murmurar. Com o agravamento da doença, ela foi transferida definitivamente para a enfermaria do mosteiro e, a 19 de agosto, comungou pela última vez. Faleceu no dia 30 de setembro de 1897, aos 24 anos. No leito de morte, as monjas rezavam e anotavam tudo o que ela dizia, como, por exemplo, a frase "Não me arrependo da minha entrega ao amor". E olhando para o crucifixo que trazia em suas mãos, ela exclamou as palavras que resumem sua vida e seu modo de interpretar o Evangelho: "Meu Deus, eu te amo". Seus manuscritos autobiográficos foram publicados no ano seguinte à sua morte, com o título de História de uma Alma. Inicialmente, esse livro foi publicado apenas com a intenção de serem memórias para o convento das Carmelitas e pessoas religiosas ligadas a elas, pelo que se editaram somente umas 2.000 cópias. No entanto, esse livro vai romper as muralhas do Carmelo e vai se tornar um dos maiores best-sellers da história, traduzido para dezenas de línguas. Esta autobiografia tornou Teresa conhecida em todas as regiões do mundo, mesmo fora da Igreja Católica. Até hoje, Teresa do Menino Jesus continua a ser reconhecida como uma das grandes mestras de vida espiritual do nosso tempo. Logo após sua morte, em todas as partes do planeta, começaram a surgir relatos de milagres e graças alcançadas pela intercessão da Santa de Lisieux. Isso era a chuva de rosas que finalmente descia sobre as almas. Que lição nós podemos tirar da festa de hoje? Deus mostrou a Santa Teresinha que o que nos torna santos não são as ações grandes, mas o amor grande. Procuremos colocar muito amor a Deus nas pequenas coisas que fazemos no dia a dia e progrediremos bastante na santidade. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.